Como permanecer firme na fé? Como o jovem pode permanecer firme, por exemplo, na faculdade? Como o jovem pode manter-se firme na fé na universidade, no ambiente de professores ateístas, de amigos que perderam a fé? Qual que é o maior perigo que o jovem enfrenta? É enfrentar um ateu ou é enfrentar um jovem que, como ele, já frequentou a igreja, mas que perdeu a fé, não simplesmente esfriou na fé? Estamos vivendo um tempo de crescente apostasia. Qual é o maior perigo para um jovem hoje? É sobre isso que nós vamos falar na nossa lição 4, na classe de jovens, com o tema Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Lição 4, o texto principal está em Daniel 3:18, que diz: E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A confiança em Deus e o compromisso com a sua palavra contribuem com a manutenção da fidelidade do crente. Confiança em Deus e compromisso com a palavra. Não dá para confiar em Deus sem ter compromisso com a palavra, como também não é possível ter compromisso com a palavra sem confiar em Deus. Uma coisa caminha ao lado da outra. É sobre isso que nós vamos falar e muito mais na nossa lição 4, e eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha por aqui, saudá-los na paz de Cristo. Sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. É um prazer recebê-los aqui. Há 25 anos estamos na EBD e também liderando juventude na igreja e pregando. É um prazer, viu? Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo Instagram, TikTok, WhatsApp. O link do meu WhatsApp para atender uma agenda na sua igreja. Será um prazer no ano 2024 estarmos juntos. Está aqui na descrição. Aqui você encontra também uma forma de ajudar o nosso trabalho, de contribuir com o nosso trabalho, que é: eu lhe entrego o treinamento Transforme Suas Aulas. Vai lá, pega a Bíblia, a revista, papel e caneta enquanto eu falo isso aqui. O treinamento Transforme Suas Aulas é um treinamento inédito para professores da escola dominical. Você vai assistir às aulas no conforto da sua casa. Isso mesmo. E você, ao assistir estas aulas, vai aprender como preparar uma aula, como planejar uma aula, que é encaixar o que você prepara dentro do tempo que você tem. Você aprenderá a aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula. E você aprenderá também a diversificar sua forma de ensinar. Você deixará de ser aquele professor que dá aula lendo a revista e passará a interagir mais com os alunos. Um aluno que somente escuta o professor, ele absorve 20% do que você fala. Se você incluir outras formas de ensinar, você eleva essa taxa de absorção de conteúdo da parte do aluno de 70% para 90%, com simples questões. Por exemplo, provocando discussões sobre o assunto em sala de aula, ou então pedindo para alunos repetirem palavras-chave dentro da sala de aula, ou até mesmo para que eles façam anotações. Sabe quando o pregador fala, anota isso aí, anota aí? Ou então quando o pregador diz, repete essa frase comigo, não é apenas uma animação de auditório, não é apenas um jargão de pregador, não é. É que na oratória, na comunicação, ao fazer isso, você está ajudando as pessoas a memorizar, a absorver mais o assunto. Tudo isso muito mais, com um preço especial de lançamento, um descontaço, aliás, para vocês. No primeiro link aqui, adquira já, abençoe o nosso canal, abençoe o nosso trabalho e abençoe os seus alunos, transformando suas aulas. Bom, na aula deste domingo, nós vamos discorrer a respeito dos conflitos do cristão com os ataques à verdadeira doutrina. Se existe uma verdadeira doutrina, é porque existe uma falsa doutrina. Nós vamos tomar aqui o exemplo de vida dos jovens Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias, os amigos de Daniel. Eles foram inseridos na cultura babilônica, mas permaneceram firmes no propósito de honrar a Deus. Honrar a Deus dentro da igreja é fácil, mas o lugar onde a nossa confiança, a nossa fé,
a nossa devoção, o nosso amor a Deus, a nossa honra a Deus de fato se manifesta é no ambiente de escuridão, é na Babilônia, tá? Nós, inclusive, precisamos repensar a nossa forma de liderar a juventude. Nós precisamos treiná-los para a Babilônia. A meu ver, você pode, por favor, comentar aí, Daniel e seus amigos foram treinados para a Babilônia, porque os seus pais sabiam que eles iam para lá. Então, os seus pais treinaram eles. Então, é por isso que quando eles chegam lá, eles chegam determinados a não se contaminar com a Babilônia. Ninguém mandou. Eles decidiram, eles fizeram esta escolha. Sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom, o primeiro tópico vai falar de firmeza doutrinária. Bom, estes jovens estavam sob pressão, não é? Ao lado de Daniel, os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego recebem merecido destaque nas Escrituras, não somente pelos livramentos da cova dos leões e da fornalha de fogo ardente, respectivamente, mas principalmente pela firmeza de fé na verdade de Deus que demonstraram em uma Babilônia hostil, aversa aos princípios divinos. A profundidade das raízes de sua fé tornou-se conhecida diante dos ventos contrários a que esses jovens foram submetidos. Tá? Então eles estavam longe de casa, longe do seu povo, longe dos seus cultos, mas eles decidiram, né, não se contaminar. Eles perceberam que estavam sendo testados e aí eles colocaram em prática tudo aquilo que eles foram treinados. Eu vi uma frase quase agora que foi não perca o seu tempo de treinamento com distrações. Ou seja, procure se preparar, porque se o inimigo não puder te derrotar numa luta, ele vai tentar te derrotar numa distração. Então não se distraia, se distraindo quando você deveria estar se preparando. Prepare-se. E eles se prepararam, não é? E aí por isso que eles tiveram essa postura lá na Babilônia. Eles tiveram uma decisão muito forte, que foi não se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, não é? Eles haviam decidido, desde que chegaram na Babilônia, não se contaminar. E aqui nós aprendemos importantes lições. É preciso saber tomar decisões corretas, inclusive em situações simples, para que em outras mais complexas isso ocorra naturalmente. Tá? Não há dúvida que a decisão tomada por esses jovens, que colocou em risco a manutenção de suas vidas, foi fruto da firmeza doutrinária que tinham, principalmente na adoração somente a Deus. Portanto, a firmeza doutrinária dá condições e permite que o cristão tome sábias e corretas decisões. Alguém diria assim, mas é só um prato de comida. Mas quando você decide fazer escolhas simples, renúncias simples, te preparam para renúncias maiores. Não é? Então, eu ministrei ontem em Limeira, falando lá sobre Neemias, falando sobre brechas, e eu disse que não são as grandes brechas que derrubam uma barreira, né? Uma barragem, sabe, uma represa. Não são grandes brechas. Por quê? Aquilo que é grande a gente arruma. Aquilo que é grande a gente conserta. O que destrói? As pequenas brechas. Que a gente olha e fala, isso aí não tem nada. Isso aí é pequeno. Isso aí não tem nada demais. E desse não tem nada demais, o problema é que quando você vê, a muralha, a barragem está cheia de pequenas brechas. Pequena. Né? Então, quando você, na vida é a mesma coisa. Pequenas renúncias te preparam, te treinam, te habilitam para renúncias maiores. Pequenas, simples escolhas te preparam, te treinam, te habilitam para escolhas maiores. Tem gente que não sabe escolher o lado da rua. Tem gente que não sabe escolher a roupa que vai usar. Não é? Estou preparando um material aí. Nós estamos uma geração hoje que nós estamos vivendo em que a cultura mundana está treinando todo mundo para ser igual.
Você vai no shopping, você olha os meninos, pelo amor de Deus, tudo desfigurado. As meninas, tudo desfigurada. Né? E qual é o único lugar que ainda é possível você fazer uma certa diferença? Qual é o único lugar que as coisas ainda estão bem definidinhas? É na igreja. Por isso que o inimigo luta tanto contra a igreja. Porque a igreja é uma pedra no sapato do Satanás, que quer acabar com tudo, que quer neutralizar tudo. Não é? Então nós precisamos de jovens treinados para serem resilientes, treinados para fazerem escolhas quando estiverem sozinhos. E para fazer essas escolhas com firmeza, é preciso o quê? Firmeza doutrinária. Eles tinham conhecimento e eles tinham uma decisão. Nós só adoraremos ao nosso Deus. Pronto. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de muito sincretismo religioso. E muitos jovens, eles precisam se preparar para o que vem por aí. Eles precisam aprender a dizer não para aquilo que está sendo oferecido para eles. A história dos jovens hebreus não é um relato só de pressão e testes à fé, mas de confirmação da justiça de Deus em recompensar aos que o honram, especialmente em contextos que contrariam seus princípios. Olha que coisa interessante. Então, os testes da nossa fé, eles não são apenas um ambiente de pressão, eles também são uma oportunidade em que Deus recompensa a nossa fé. Entende? Então, o teste para a nossa fé, para quem é fiel, ele também serve como uma oportunidade de ser honrado por Deus. Então, quando a nossa fé é testada e nós permanecemos e nós resistimos, Deus será glorificado e nós seremos honrados, a nossa fé será honrada. Então, muita gente quer ser honrado por Deus, permaneça fiel. Quer ser honrado por Deus, abra mão daquilo que desagrada a Deus. Quer ser honrado por Deus nos testes da vida que vierem para testar a sua fé, para brincar com a sua fé. Mantenha-se fiel a Deus, suporte a pressão, porque Deus traz como resultado a quem suporta a pressão honra. Quer ser honrado por Deus? Suporta a pressão. Suporta a pressão. Suporta a pressão. Então, estes meninos, eles não hesitaram. O que chama a minha atenção é que eles não hesitaram. Né? O rei chamou eles e falou assim, aí ó, vou tocar os instrumentos e é para vocês se ajoelharem. Eles falaram, aqui não. Olha, é o seguinte, rei, o Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar das suas mãos. Se não, fica sabendo que não nos prostraremos e nem adoraremos as suas imagens. Eu vejo nisso que, embora pareça um insulto, porque eles estão diante de um rei, eu vejo nisso que as pessoas também procuram a autenticidade da nossa fé. Não há nada mais decepcionante do que você procurar a autenticidade numa pessoa e não ver. Né? Então, em um ambiente tão misturado, tão sincrético, a autenticidade ela é motivo de admiração por muitas pessoas. E vou te falar uma coisa, o mundo procura uma igreja autêntica. O mundo não procura uma igreja misturada. O mundo procura por uma igreja autêntica. O mundo procura por uma igreja verdadeira. O mundo não quer, as pessoas não estão atrás de serem enganadas. Aliás, elas estão cansadas de serem enganadas. Não é? Então a igreja de Jesus Cristo precisa ser autêntica. E a autenticidade da nossa fé revela o poder de Deus. Olha que coisa extraordinária. A autenticidade da nossa fé revela o poder de Deus. Tópico 2, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. E lembre-se do treinamento Transforme Suas Aulas, adquira já o seu. Bom, confrontando a falsa doutrina. O que é uma falsa doutrina? Pergunte aí para os jovens na sala de aula. O que é uma falsa doutrina? Né? E como ela se manifesta? A falsa doutrina se caracteriza principalmente por contrariar, anote aí, e em alguns casos negar os fundamentos da fé cristã, conforme se vê na advertência de Paulo a Timóteo
sobre a distorção que fizeram sobre a ressurreição. Ponto doutrinário considerado vital à fé do crente. Vamos olhar esse texto? Vamos olhar aqui, ó, 2 Timóteo 2:18. Olha isso. Vamos ler 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Eu abro um parênteses aqui para dizer que a juventude não deve ficar assistindo, não deve ficar seguindo pessoas que estavam entre nós, com muita influência, e que se desviaram da igreja, e que se desviaram da verdade. Tá? Essa semana eu vi um dizendo não, e muito famoso por sinal, e dizendo não, porque a Bíblia ela é um livro filosófico, a Bíblia foi escrita aí por homens, e gente, eles falam numa calma, numa tranquilidade, uma leveza de voz e tal. Então, não são apenas pessoas que se desviaram da fé, eles caíram da fé, abandonaram a verdade e estão ensinando falsas doutrinas. A pessoa que se desviou da igreja, ela tem temor, ela conhece a palavra de Deus e ela fica na dela, ok? Agora, estes que se desviaram da verdade, eles não apenas não creem, como eles ensinam falsas doutrinas. Tá? Então eles falam contra a palavra de Deus, eles falam contra a autoridade, eles falam contra pastores, eles falam contra a igreja, eles falam contra o evangelho. Muito cuidado com a falsa doutrina. Tá? Pela astúcia dos que a disseminam, somada à ingenuidade dos meninos na fé. Como meio de tropeço ao povo de Deus, de maneira a tentar tornar normal a valorização dos interesses pessoais, em detrimento dos interesses espirituais. Pela propagação de dissensões e porfias, o que causa divisões. Portanto, a falsa doutrina contraria a verdade de Deus e se manifesta por vias que desonram os princípios divinos, tá? Outra coisa, a falsa doutrina traz consigo o veneno que destrói a vitalidade e a saúde espiritual da igreja, comprometendo assim que esta cumpra eficazmente sua missão. Mas por que a falsa doutrina é tão danosa assim? E quais seriam os males que ela causa à igreja? Paulo advertiu que a falsa doutrina deve ser considerada maldita. Observe que o apóstolo afirma que o crente deve viver para agradar a Deus, e que a doutrina ensinada por ele veio do próprio Deus. Nesse caso, adulterar ou aceitar uma doutrina adulterada, em certa medida, afirmar que a mensagem em certa medida, afirmar que a mensagem e o ensino deixado por Deus não são suficientes para satisfazer a necessidade humana e carece de alterações, sendo uma desonra à sua natureza perfeita. Então, a falsa doutrina traz confusão, divide a igreja em grupos e impede que haja disseminação da salvificadora do verdadeiro evangelho de Cristo, capaz de salvar o perdido e consolidar a sua igreja. Então, preciso ter muito cuidado com os falsos ensinamentos. Aliás, neste sábado, dia 28, agora, hoje é 25, 26 e 27. Deixa eu olhar aqui, ó. Neste sábado, acho que é 27, então, hein? Olha, eu perdido aqui nas minhas contas. Ó, é 27, quer ver? Eu tenho um podcast aqui no canal, 27. Neste sábado, dia 27, tá? Você vai participar comigo às 9 da manhã com o professor Rafael Henrique, tá? A gente vai falar sobre perguntas bíblicas por meio de... como que é o tema mesmo? Eu fugiu aqui da minha cabeça aqui, ó. O tema é Explorando a Bíblia através de perguntas e respostas,
Participe com a gente. O professor Rafael é professor da IBD e também professor de teologia no seminário aqui em Campinas. E a gente vai falar muito sobre a palavra de Deus. A primeira pergunta que eu vou fazer para ele é como decidir qual versão de Bíblia usar. Porque hoje tem um monte de versões de Bíblias. Hoje tem Bíblia para quem quiser. E existem versões de Bíblias hoje que são versões adulteradas da palavra de Deus. Nós temos hoje as igrejas inclusivas, pregando falsas doutrinas, enganando pessoas no nome de Jesus, com a Bíblia na mão, com a mesma Bíblia que nós. E aí? Tá? Então nós temos que ter um cuidado. Por quê? Porque a falsa doutrina, ela abafa a verdadeira doutrina. E aí, o que a gente tem que fazer então? Como confrontar isso? Como confrontar a falsa doutrina? O aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, a intensificação da vida de oração, a promoção de encontros saudáveis de ensino da palavra de Deus e a ampla distribuição de literaturas com a verdadeira doutrina são meios eficazes de confronto à falsa doutrina. Tá? Então assim, deixa eu te falar, eu particularmente vejo com uma certa apreensão. Hoje há muita discussão aí na internet quando o assunto quando surge alguma heresia entre uma pregação e outra. Mas eu gostei dessas opções que ele deu aqui, e entre elas eu queria destacar, aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, intensificação de oração, promoção de encontros saudáveis de ensino da palavra de Deus. Eu tenho perguntado para muitos líderes, né? Você prega para os jovens que você lidera? A maioria não. Eu não entendo isso. O que é para você liderar? A liderança de Jesus foi focada em quê? Em discipulado. A liderança de Jesus não foi direcionada para eventos. Ela foi direcionada para discipulado. Tinha os grandes eventos, quando Jesus saía curando, mas tinha discipulado todos os dias, que era ele e os discípulos, seja na casa de Lázaro, seja no Monte de Oração, ele e os discípulos, né? Então a liderança vai focar em discipulado. Então, como eu disse aqui no começo, nós precisamos preparar os jovens para os tempos que virão. A pergunta não é se o contexto vai melhorar. A pergunta é: estamos nos preparando e preparando pessoas para os tempos que estamos vivendo e para os tempos que virão? Essa que é a questão, né? Então a gente não pode se distrair quando é hora da gente se preparar, não é? A gente não pode se distrair. A grande tática do inimigo é nos distrair, e muitas vezes dentro do nosso próprio contexto, né? Então eu concluo essa aula aqui lembrando que eu comecei falando que estes jovens eles foram treinados antes de chegar à Babilônia, né? Seus pais sabiam que aconteceria ali o cativeiro, que o cativeiro era iminente. Então eles foram treinados para o cativeiro babilônico. E por isso eles chegaram lá e tomaram a decisão de não se contaminar, né? Então, o que a liderança de juventude deve fazer hoje na igreja? Investir em discipulado, investir em treinamento. Tenha uma equipe forte para fazer eventos. Isso é bom. Faz um acampamento, faz a festividade. Legal. Mas líder, você precisa treiná-los, você precisa discipulá-los, você precisa mostrar a eles os fundamentos da palavra de Deus. E ao fazer isso, você fortalece a sua fé enquanto fortalece a fé deles. Porque a única forma de vencer a falsa doutrina é estabelecendo a verdade. A verdade é um fundamento. Depois que ela estiver estabelecida, já era, não é? Então eu gostei muito disso aqui, promover encontros saudáveis. Então, sabe aquele culto cheio de jovens cantando e pregando? Isso é legal, mas semanalmente, nós vamos nos reunir numa sala na igreja, na casa de alguém, nós vamos estudar a palavra de Deus. Olha o contexto que estamos vivendo hoje, é um contexto de crescente apostasia. As pessoas estão não apenas se esfriando na fé, as pessoas estão perdendo a fé. Que Deus nos guarde. É hora de reagir. É hora de se preparar, é hora de resistir, é hora de intensificar a nossa vida espiritual. Por quê? Porque a crescente apostasia é sinal da volta de Jesus. Por quê? Porque quem somos nós sem Jesus? Não é verdade? Então nós precisamos de Jesus. Então a liderança precisa preparar. A liderança precisa estabelecer as bases.
A doutrina bíblica é o fundamento, é a base da nossa fé cristã. Sem uma doutrina bíblica bem fundamentada, bem alicerçada no coração do jovem, ele se perde facilmente. Tá? E não pense que é somente lá o discipulado de 3 meses na EBD, e depois as aulas da escola dominical, e os cultos à noite. Não, eles precisam de mais. Eles estão sendo atacados com muito mais agressividade do que há 30 anos atrás. Eles estão sendo atacados por todos os lados. Eles estão sendo atacados por pessoas que se dizem cristãs. Eles estão sendo atacados por falsos ensinamentos. Isso aqui é uma maravilha. Esse dia eu estava conversando com um líder. A gente compete hoje com os pastores da internet, porque você ensina uma coisa e eles chegam em casa, abrem a internet, escuta tudo estrambelhado, tudo diferente daquilo que eles aprenderam de você. Então você precisa ser uma pessoa relevante na vida deles. Você precisa ser uma pessoa importante na vida deles. Quem é um líder importante? É aquele que seus liderados gostam de ouvir. É aquele que seus liderados amam te ouvir. E como é que você faz isso? Ganha eles. Como? Falando com eles. Dá sua alma para eles. Gálatas 4,19, Paulo escreve: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse deve ser o nosso sentimento, esse deve ser o nosso trabalho todos os dias, até que o Senhor venha. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.